Você já ouviu a história do bambu chinês? Existe uma história que é muito conhecida, né? Na verdade, talvez você já até escutou sobre o bambu chinês, que eu acredito que todo mundo deveria ouvir aí pelo menos uma vez na vida, e talvez nesse momento da sua vida você precisa ouvir ela. Dizem que o agricultor que planta a semente, né, do bambu chinês, ele precisa regar, cuidar, adubar e proteger aquela terra todos os dias. Passa um ano e nada acontece. Passa 2 anos e nada acontece. 3 anos, 4 anos e ainda assim nada aparece em cima do solo. Imagina essa sensação. Você está trabalhando todos os dias e não vê resultado nenhum. Qualquer pessoa que olha de fora diria que aquilo não está funcionando, que aquilo não deu certo, que é perda de tempo, que o agricultor deveria desistir, né? Só que no 5º ano acontece algo impressionante. Em poucas semanas o bambu cresce dezenas e dezenas de metros. E quem vê apenas o crescimento final acredita que aquilo aconteceu de repente, de um dia para o outro. Mas não aconteceu. O bambu ele não cresceu em poucas semanas. Ele levou exatamente 5 anos crescendo. A diferença é que os primeiros anos foram invisíveis. E eu gosto muito dessa história justamente para explicar como que o cérebro humano ele realmente funciona, né? Hoje eu estudo neurociência, comportamento humano, espiritualidade também, e também um pouquinho de psicanálise, hoje fazendo pós em psicanálise também. E uma das coisas que mais me fascinam é perceber realmente como que as pessoas desistem justamente quando a transformação está ali, ó, começando a acontecer. Porque a neurociência mostra que o cérebro realmente muda através da repetição. A gente já falou muito isso, né? Toda vez que você repete um comportamento, você cria conexões neurais mais fortes, para o bem ou para o mal. Toda vez que você estuda, que você treina, que você economiza dinheiro, que você produz conteúdo aqui gravando vídeo, lê um livro ou faz algo que te aproxima dos seus objetivos, você está literalmente modificando os circuitos cerebrais, não são só escolhas. O problema é que essas mudanças, elas não aparecem imediatamente. E aí acontece algo muito curioso, né? A pessoa começa uma academia e em 2 semanas quer um novo corpo. Aí começa o negócio e quer que em 1 mês tenha resultados extraordinários, esteja faturando muito. Começa a estudar e em poucos dias quer dominar um assunto, quer passar no concurso público em primeiro lugar. Só que o seu cérebro ele não trabalha na velocidade da ansiedade. O cérebro ele trabalha na velocidade da repetição. Talvez essa seja uma das razões pelas quais tantas pessoas abandonam aí seus sonhos, né? Porque elas confundem essa ausência de resultado momentânea, visível, né? Com a ausência de progresso. Mas são coisas completamente diferentes, porque muitas mudanças, né, que a gente encontra aí, as mais importantes da sua vida estão acontecendo antes que você consiga enxergá-las. Então, quando você começa a acordar mais cedo, por exemplo, o resultado ele definitivamente não aparece imediatamente, né? Quando você começa a controlar aí melhor seu dinheiro, o resultado também não aparece rápido, você não vai viajar para fora do país amanhã. Quando você começa a cuidar da saúde, o resultado ele não aparece imediatamente. Quando você começa aí a desenvolver disciplina, o resultado ele também não aparece de um dia para o outro. Então, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que as raízes estão crescendo por debaixo da terra, né? E talvez seja exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas querem os frutos muito antes das raízes. Eles querem o reconhecimento antes mesmo da competência, né? A gente quer a prosperidade antes da construção. A gente quer a confiança antes da repetição. E a gente sabe que não funciona assim. A psicanálise ela fala um pouco sobre isso, quando ela mostra que a gente busca, né, gratificações imediatas justamente para aliviar a ansiedade. Nós queremos provas rápidas. A gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente quer um sinal. A gente quer um sinal constante, a gente quer um letreiro falando que a gente está indo no caminho certo, a gente quer confirmação. Só que a vida raramente funciona dessa forma e raramente a gente tem esses avisos, né? Muitas vezes você precisa continuar aí caminhando sem aplausos, sem validação, sem resultados aparentes, né, na verdade. E eu acredito que essa seja uma das maiores diferenças aí entre quem constrói algo extraordinário e quem vive recomeçando. Não é inteligência, não é talento, não é sorte. É justamente a capacidade de continuar quando ainda não existe evidência visível de que está funcionando, sabe? Porque pensa comigo, o agricultor que planta bambu, por exemplo, bambu chinês, ele não rega a terra porque vê o crescimento, ele rega porque ele acredita no processo. E talvez seja isso que esteja faltando aí para muita gente, inclusive você que está ouvindo aqui agora. Confiar mais no processo do que na emoção do momento, porque a emoção ela muda todos os dias, né?
A motivação muda todos os dias, né? Ela é instável. A vontade muda todos os dias, mas a repetição permanece. E a neurociência mostra exatamente isso. O cérebro ele não transforma em um único dia de inspiração. Ele se transforma através de milhares de pequenas repetições que vai se acumulando com o longo do tempo mesmo, sabe? Então, cada escolha que você faz aí reforça uma conexão. Cada comportamento repetido que você tem, você vai fortalecendo a sua identidade. Então, cada pequena ação que você envia mensagem para o seu cérebro sobre quem você está se tornando, ele vai captando aquelas informações. Então, talvez você esteja vivendo aí seu período de bambu chinês agora. Talvez você esteja estudando, mas ainda não vê resultado. Talvez você está produzindo conteúdo e ainda não vê resultado. Talvez você esteja aí organizando suas finanças e ainda não está vendo resultado, não está viajando para fora comprando seu carro. Talvez você esteja cuidando da saúde e ainda não vê o resultado que você quer, mas isso não significa que nada está acontecendo. Talvez as raízes estejam crescendo, talvez você esteja realmente construindo essa estrutura que vai sustentar a sua próxima fase da vida aí, né? Porque quando o crescimento aparece mesmo, as pessoas enxergam apenas o resultado. As pessoas vão olhar só o resultado. Elas não vão enxergar suas madrugadas, a sua disciplina, os dias difíceis, as dúvidas, as suas repetições silenciosas, quantas vezes você quis desistir. Então, antes de desistir, faça uma pergunta para você mesmo hoje, hein? Eu estou realmente sem resultado ou eu estou apenas numa fase que as raízes ainda estão crescendo? Porque o maior medo realmente não é demorar para florescer. A maior erro é arrancar a semente aí da terra porque ela ainda não apareceu. E talvez a vida que você deseja esteja muito mais perto aí do que você imagina. Só que como o bambu chinês, ela ainda está crescendo aí, onde ninguém consegue ver, onde ninguém consegue enxergar, onde ninguém ainda consegue te aplaudir. Mas logo, logo, ela vai aparecer e crescer como o bambu chinês.